Olá amigos, 9 de maio de 2013, Legítima Defesa em Foco. Se quiserem rolar de rir, apesar de que a matéria é cômica, mas ao mesmo tempo é trágica, leiam por favor, tomem conhecimento por favor, de uma entrevista recente do senhor ministro da Justiça. Ela foi publicada no jornal Estado de São Paulo, na coluna de Sônia Rassi, e nós vamos divulgar o link aqui na tela para que todos vejam. É uma entrevista essencialmente a respeito da questão da maioridade penal, essencialmente a questão da idade de imputabilidade penal, que interessa evidentemente a questão da segurança pública no país, porque há uma grita geral. 90% da população, e as pesquisas mostram isso, exige hoje a mudança da idade de imputabilidade penal, a redução da idade de imputabilidade penal. Seja lá para que patamar for, mas no mínimo aos 16 anos de idade, que afinal de contas é a idade do discernimento estabelecida pela própria Constituição da República. Se uma pessoa, um jovem brasileiro, tem discernimento para votar para presidente da República, para eleger o presidente da República, o governador do Estado e todos os mandatários políticos, é porque ele tem discernimento para saber exatamente o certo, para saber exatamente o errado, para saber estabelecer a diferença entre os dois, para conhecer as leis e se pautar de acordo com as leis. Claro que, reduzida a idade de imputabilidade penal, compete ao Estado brasileiro criar um dispositivo penitenciário, um sistema penitenciário adequado para receber os infratores jovens recolhidos à prisão por terem cometido sua primeira infração penal ou por terem sido apanhados pela primeira vez no cometimento de infração penal, a fim de que não sejam misturados com os criminosos mais empedernidos e lhes seja dada, portanto, pelo Estado e pela sociedade, uma oportunidade real de ressocialização. Sem dúvida nenhuma, compete ao Estado brasileiro e nós temos condição de fazer isso. Mas vem o senhor ministro para dizer, como nós já explicamos aqui, já tínhamos dito aqui, que isso é impossível porque a idade de imputabilidade penal constitui cláusula pétrea na Constituição da República. Conversa, senhor ministro. Não venha empulhar os brasileiros passando uma falsa ideia a respeito das cláusulas pétreas. A idade de imputabilidade penal não é cláusula pétrea, não se refere à estrutura do Estado brasileiro, não se refere à perenidade do Estado brasileiro, não se refere à unicidade do Estado brasileiro, não se refere ao artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. Essas sim, cláusulas pétreas da Constituição da República. É um dispositivo que pode ser alterado, sim senhor ministro, por uma emenda constitucional. Então pare de empulhar os brasileiros. E nessa entrevista, e aí chegamos ao ponto e ao foco da legítima defesa, que obviamente imbrica com a questão da segurança pública, uma das perguntas feitas pela repórter Sônia Rassi ao ministro é: qual é o maior problema, o seu maior problema na vida pública? E olhem aqui a pérola do ministro: é a perda absoluta da privacidade. Temos de andar permanentemente com seguranças. Esse é um lado bastante doloroso. Sinto falta de sair pela rua sem ninguém me seguindo, de ir ao supermercado sem ter um segurança atrás de mim, de ir ao cinema sem ninguém perceber que eu estou lá. Nas raras vezes que consigo fazer isso sozinho, me sinto uma pessoa livre. E aí o ministro cai na gargalhada. Está aqui. Os risos estão registrados aqui no texto da repórter Sônia Rassi. Esse ministro está realmente se divertindo às nossas custas, para usar uma expressão bastante suave. O maior problema da vida dele, então, é estar cercado de seguranças armados. Ele que trabalha, que atua, que age, com toda a força, com todo o poderio do cargo e com todo o poderio do Estado que ele representa, do governo que ele representa.
para impedir as pessoas comuns de se defenderem a si mesmas e as suas famílias e a vizinhança, para impedir você, senhora, senhor, de ter uma simples arma, uma pistola para a defesa de sua família, de si mesmo e de sua casa, diz que o maior problema da vida dele é viver cercado de seguranças. Problemão, hein? Problemão sair de carro blindado pelas vias, problemão não dar um passo fora do gabinete dele ou da casa dele, sem estar cercado por 8, 10, 12 agentes da Polícia Federal. Problemão. Senhor ministro, o senhor não tem problemas de segurança pública, pelo menos enquanto for ministro, mas os outros cidadãos os têm, e os têm de sobra, a todo momento, a toda hora, porque o Estado armado frequentemente falha, e é nesses momentos em que ele falha, que infelizmente não são raros, que o cidadão brasileiro e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo precisa ter condição de se defender a si mesmo. Aprenda essa lição, senhor ministro. Saia da sua torre de cristal e vá às ruas conversar com as pessoas. Pare de defender, com argumentos completamente errados, por sinal, a manutenção do status quo em termos de maioridade penal. E ouça o clamor da população pela redução da idade de imputabilidade penal, para que os criminosos, já com discernimento, respondam efetivamente pelos seus crimes. Aí sim estará prestando um serviço ao Brasil, porque por enquanto, senhor ministro, o senhor está prestando desserviços ao Brasil e ainda se atreve a dar gargalhadas. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.